Aleluia. Alléluia. Graça e paz a todos, amém? Grâce et paix à vous tous, Amen. Graça e paz, igreja, amém? Grâce et paix, Église, Amen. Mais um domingo na presença do Senhor, Encore un dimanche dans la présence du Seigneur, meu tradutor oficial, son traducteur officiel. né? Amen. Amém, amém. Semana passada o Alex ministrou uma palavra poderosa Dimanche passé, Alex a ministré une parole puissante. e dia 3 de agosto Et le 3 août, nós temos o nosso culto on a notre culte suíço, né? de Suisse. Onde nós vamos ver com as nossas cores suíça, vermelho e branco. On va venir en couleur suisse, qui est de rouge et le blanc. Ó, a metade aqui já está de branco, ó, só falta a outra metade está de vermelho. On est déjà à la moitié en blanc, donc ça devrait aller. Então, dia 3 de agosto, vocês Donc, podem 3 août. estar vindo a caráter, né? Donc vous pouvez venir en caractère, comme on dit. E nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor Et on va célébrer la scène du Seigneur e também profetizando sobre essa nação. et également prophétiser sur cette nation. Dia 23 de agosto, nós temos o nosso batismo. Le 23 août, on a notre baptême. Quem deseja se batizar, nos procure no final do culto. Celui qui veut être baptisé, venez nous trouver à la fin du Nós culte. temos já alguns nomes ali, nós estamos iniciando o discipulado, amém? On a déjà quelques noms et on va commencer le discipulat. Amen. Então, quero contar com a presença da igreja. Se você já é batizado, venha celebrar essa festa conosco. Et j'aimerais compter avec la présence de l'Église. Si vous êtes déjà baptisé, venez célébrer avec nous. Será na praia ali de Préveronge. Ça va être à la plage de Prévérange. E nós vamos estar anunciando para vocês o local certinho, o horário e tudo mais. Et on va donner plus de détails, l'horaire et tout ça. Abre sua Bíblia comigo, Ouvrez votre Bible avec moi. Mateus capítulo 7, Matthieu 7, verso de número 24 e 25. au verset 24 et 25, Mateus 7, jusqu'au 7. versículo 24 e 25. Nós falamos nos últimos domingos Nous parlions ces derniers dimanches sobre fé, sur la foi, sobre oração, la prière, sobre comunhão. sur la communion. E hoje eu quero falar acerca de um fundamento da igreja, Et aujourd'hui, j'aimerais parler au sujet d'un des fondements de l'Église. dos mais, vou dizer, o principal da igreja. Le fondement principal de l'Église. Cristo é o centro dela, Christ est son centre, mas a palavra do Senhor é o fundamento da igreja. mais la parole du Seigneur est la fondation de l'Église. E nós vivemos um tempo onde as pessoas estão se distanciando cada vez mais da palavra do Senhor. Et on vit à une époque où les gens se distancient à chaque fois plus de la parole du Seigneur. Quem aqui tem Bíblia física? Qui ici a une Bible physique? Mesmo que não esteja aqui, esteja em casa. Mais bien qu'elle soit pas ici, qu'elle soit à la maison. Quem tem mais de uma Bíblia física em casa? Qui est-ce qui a plus qu'une Bible physique à la maison? Quem tem mais de 3 Bíblias Qui a físicas? plus que Aí, 3 Bibles glória a physiques Deus. à la maison? Gloire à Dieu. Nós precisamos valorizar a palavra do Senhor. On a besoin de donner valeur à la parole du Seigneur. Por quê? Pourquoi? Se nós não valorizarmos a palavra do Senhor, os nossos filhos não irão valorizar. Si nous ne valorisons pas la parole du Seigneur, nos enfants ne valoriseront pas non plus la parole E du o que nos Seigneur. mantém firmes é a palavra de Deus. C'est ce qui nous garde fermes, c'est la parole de O que Dieu. nos mantém de pé é a palavra de Deus. Ce par quoi nous tenons debout, c'est la parole de Dieu. Tudo que eu e você precisamos é de uma palavra liberada do Senhor. Tout ce qu'on a besoin, toi et moi, c'est d'une seule parole libérée de la Nós part de não Dieu. dependemos de elogio, nós não dependemos de homens, nós dependemos da palavra de Deus. On ne dépend pas des personnes, on dépend de la parole de Dieu. E quando nós vemos o texto que iremos ler aqui em Mateus 7, Et quand on voit le texte qu'on va lire ici en Matthieu 7, Jesus nos deixou a sua palavra. Jésus nous a laissé sa parole. Então vamos ler comigo? Donc on va lire avec moi. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Pai, fala conosco mais uma vez. Père, parle avec nous encore une fois. Nós te On amamos, t'aime, nós te on te glorificamos glorifie e dizemos, Pai, este lugar é teu.
Et on te dit, Père, cet endroit est à O toi. Senhor tem toda a liberdade nessa Et noite. toute la liberté ce soir, Fala a cada coração aqui nesta casa. parle à chaque cœur dans cette maison. Pai, aqueles que precisam ouvir a Tua voz, abra os ouvidos espirituais. Et que ceux qui ont besoin d'entendre ta voix ouvrent leurs oreilles Que o spirituelles. nosso coração seja uma terra fértil neste lugar. Que notre cœur demeure en cet endroit, Para que nós possamos receber a Tua palavra afin de recevoir ta parole e sair daqui fortalecidos et ressortir d'ici pelo fortifié poder do Teu santo nome. par le pouvoir de ton Saint-Nom. Amém, Amen, amém, amém. amen et amen. A igreja de Jesus não está fundada em opiniões. L'église de Jésus, elle n'est pas fondée sur des opinions. Ela não está fundada em tradições humanas. Elle n'est pas fondée sur des traditions humaines. Ela não está fundada em emoções. Elle n'est pas fondée sur des émotions. Ela está fundada na palavra. Elle est fondée sur la parole. A palavra do Senhor diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela não passará. La parole du Seigneur nous dit que tout passe, mais la parole du Seigneur ne passera point. Sem a palavra do Senhor, Sans la parole du Seigneur, nós não sabemos orar, on ne sait pas prier, nós não sabemos nos comportar, on ne sait pas comment se comporter, nós não sabemos para onde ir. on ne sait pas où aller. Nós precisamos ser apegados à palavra de Deus. On a besoin d'être collé à la parole de Dieu. Mas tudo que eu e você precisamos entender, Et tout ce qu'on a besoin de comprendre, que a palavra de Deus, que la parole de Dieu, ela é ouvida por todos nós. elle est entendue par nous tous. Mas a diferença está naquele que pratica a palavra do Senhor. Mais la grande différence, c'est en celui qui pratique la parole du Seigneur, Todos nós ouvimos ela, où nous l'entendons. mas quais estão praticando ela? Mais qui est en train de la mettre en pratique? Nós precisamos aprender On a besoin d'apprendre, a confiar na palavra do Senhor de confier dans la parole du Seigneur, e ser obedientes a ela. être obéissante à celle-ci. Não é uma vontade, não é um desejo, C'est pas une volonté ou un désir, é uma decisão de obediência. c'est une décision d'obéissance, Onde a palavra já foi liberada où la parole a été libérée. e só depende da nossa obediência a essa Ça va palavra. dépendre uniquement de notre obéissance à cette parole. Aqui nós vemos a história de Jesus Ici, ensinando os seus discípulos, ici, on voit l'histoire de Jésus qui enseigne ses disciples. conhecido como o Sermão do Monte, Et c'est connu comme le sermon sur la montagne, que começa no capítulo 5. qui commence dans le chapitre 5. E tudo que eu e você precisamos entender, Et tout ce que toi et moi, nous avons besoin de comprendre, que Deus deixou ordenanças e regras para uma vida cristã. que Dieu a donné des ordonnances et des règles pour une vie chrétienne. Estudiosos dizem que se a gente perder a Bíblia, mas não perder o Sermão do Monte, Les érudits nous disent que si on perdait toute la Bible à part le sermon sur la montagne, nós não perdemos praticamente nada, on n'aurait presque rien perdu. porque tudo que precisamos viver como cristão está ensinado aqui. Parce que tout ce qu'on a besoin de savoir en tant que chrétien est enseigné là-dedans. Você está com a sua Bíblia aí? Est-ce que tu as ta Bible? Vai para o capítulo 5. Va au chapitre 5. Talvez a sua Bíblia tenha um subtítulo, Il y a un sous-titre peut-être dans ta Bible. outras talvez não. Peut-être d'autres n'en ont point. Mas nós vemos que Jesus começa o Sermão do Monte falando bem-aventurados. Et on voit que Jésus commence son sermon sur la montagne en disant bienheureux. Depois ele fala acerca do sal da terra, a luz do mundo. Et après il parle au sujet du ciel, sel de la terre et de la lumière du monde. Depois, do versículo 17, Jesus começa a ensinar sobre a lei. Et ensuite Jésus enseigne au sujet de la loi. Depois, Jesus começa a falar sobre adultério. Et après il parle de l'adultère. Depois, ele fala da vida conjugal. Et après il parle de la vie conjugale. Ele também, no capítulo 5, ensina sobre o assassinato, sobre a raiva. Et au chapitre 5, il enseigne sur la rage également. Ele ensina sobre o julgamento, Sur le jugement, sobre o juramento. Não sur, jureis. sur le fait de jurer, ne jurez point. Ele ensina sobre a vingança. Sur la vengeance, Ele ensina sobre o amor aos inimigos. il enseigne d'aimer nos ennemis. Ele ensina no capítulo 6 sobre a doação de caridade. Et il enseigne au chapitre 6 sur des dons de qualité. Ele ensina no capítulo 6 também acerca da oração. Il enseigne au sujet de la prière également dans le chapitre Ele 6. ensina no capítulo 6 acerca do jejum. Et il enseigne au sujet du jeûne aussi dans ce même chapitre 6. Ele ensina aqui no capítulo 6 acerca da luz do corpo. Et il parle de la lumière du corps jusqu'au chapitre 7. Ele fala de Deus e sobre o dinheiro. Il parle de Dieu et de l'argent Ele également. fala do cuidado e da ansiedade no versículo 25 do capítulo Il parle 6. de l'anxiété et de prendre soin des choses. Ele fala no capítulo 7 acerca de
julgar os outros, Il parle au chapitre 7 au sujet du jugement qu'on porte sur les dizendo: autres. não julgueis para que não sejais julgados. Et en disant ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ele fala no versículo 7 acerca de perguntas, acerca de procura e acerca de bater Et na porta. il parle au chapitre 7 des questions et de frapper à la porte. Ele começa falando dos bem-aventurados e aqui no capítulo 7 ele começa a falar já da porta estreita. Il commence d'abord à parler des bienheureux et au chapitre 7, il en est déjà à la porte étroite. Ele fala dos falsos profetas. Il parle des faux prophètes Depois ele fala: eu nunca vos conheci. et il dit je ne vous connais point. Para aqueles que disseram: Senhor, mas eu fiz em teu nome. Mais les gens disent mais Seigneur, j'ai fait en ton nom. E Jesus diz: mas eu não vos conheço. Mais je vous connais point. Depois ele continua ensinando acerca dos construtores. Et ensuite, il enseigne au sujet des constructeurs, Ele diz: aqueles que ouviram a minha palavra, ceux qui entendront mes paroles, precisa praticá-las. ont besoin de les mettre en pratique. A diferença na minha vida e na tua vida, La différence dans ma vie et dans ta vie, ela começa na segunda-feira, elle commence le lundi, quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática. quand on met la parole du Seigneur en pratique. Não é quando você está aqui no culto de domingo ouvindo. C'est pas quand vous êtes au culte du dimanche en entendant la parole. Muitos de nós, num culto como esse, ouvimos a palavra e somos encorajados por ela. Beaucoup d'entre nous, quand on vient au culte, on entend la parole, on est encouragé par la E parole. talvez você já ouviu várias vezes pessoas dizendo o seguinte: Et peut-être que tu as déjà entendu beaucoup de personnes prêcher sur ceci. que palavra poderosa! Waouh, quelle parole puissante! Como Deus falou poderosamente. Comme Dieu l'a parlé puissamment. Tá aí o que Deus falou. Et Dieu l'a parlé quoi? Olha, só sei que foi poderoso. J'en sais rien, je sais juste que c'était puissant. A diferença não é o poder da palavra, mas a prática da palavra. La différence, c'est pas la puissance de la parole, c'est de mettre en pratique la parole. Nós precisamos entender que há uma grande diferença entre religiosos e discípulos do Senhor. Il y a une grande différence, vous devez comprendre, entre les religieux et les disciples du Seigneur. O religioso conhece, Parce que les religieux, ils savent, mas o discípulo pratica. mais le disciple, il met en pratique. O religioso acumula informação, Le religieux, il accumule les informations, mas o discípulo se deixa ser transformado pela palavra. mais le disciple, il se laisse transformer par la parole. Nós precisamos chegar num culto como esse, desarmados diante do Senhor. On doit venir dans un culte comme ceci, désarmé face au Seigneur. Porque a qualquer momento uma palavra pode mudar a tua vida. Parce qu'à n'importe quel instant, la parole, elle peut changer ta A vie. qualquer momento uma palavra pode mudar o destino da sua história. À n'importe quel moment, une parole peut changer le destin de ton A histoire. qualquer momento o Senhor pode utilizar uma palavra, N'importe quel moment, le Seigneur peut utiliser une seule parole, como Ele já falou aqui comigo nessa noite. comme il a déjà parlé ce soir. Muitas das vezes a gente pensa em parar, em desistir, a gente fica angustiado. Beaucoup de fois, les gens ils sont anxieux, ils pensent à s'arrêter, à abandonner. Mas trazei à memória aquilo que nos dá esperança. Mais souviens-toi de celui qui nous a donné A l'espérance, palavra do Senhor. la parole du Seigneur. O que Deus está falando acerca de mim. Ce que Dieu il parle au O que sujet de moi. Deus fala do meu futuro. Ce que Dieu parle au O sujet que de mon Deus futur. fala para minha vida, para minha história, para minha casa. Ce que Dieu parle au sujet de ma vie, de mon histoire, de ma maison. Hoje eu quero falar acerca disso. Je veux parler au sujet de ceci aujourd'hui. Uma igreja firmada na palavra do Senhor. Une église dans le fondement ferme et la parole du Diga para a Seigneur. pessoa que está ao teu lado: esteja firmado na palavra. Dis à la personne à tes côtés, sois ferme dans la parole de Diga para Dieu. ele: se apegue à palavra de Deus. Sois scotché à la parole de Dieu. Parece que está tudo muito difícil, On dirait que c'est très difficile, mas há uma palavra de Deus que te sustenta. mais il y a une parole de Dieu qui te donne à Há manger. uma palavra de Deus que te encoraja. Il y a une parole de Dieu qui t'encourage. Ei, não desista, há uma palavra de Deus sendo liberada para a tua vida. N'abandonne pas, il y a une parole de Dieu qui est libérée sur ta Yes. vie. Yes. Isso aí. Amen. Amém. Isso. Eita, aleluia. Les Suisses, ils sont feu ce soir. Alléluia. Vamos com tudo. Amen. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Le premier point que je veux parler avec vous. A palavra é a rocha da vida cristã. La parole est la roche de la vie chrétienne. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor, Tous ceux qui entendent mes paroles, dit le Seigneur, e as pratica, et les mettent en pratique, será comparado a um homem prudente sera comme un homme prudent que edificou a sua casa sobre a rocha. qui édifie sa maison sur le rocher. Jesus encerra o Sermão do Monte
Jésus il est en train de finir le sermon sur la montagne com alerta avec une alerte que serve como exame da nossa consciência. qui devrait servir comme un examen de notre propre conscience. Ele não está fazendo distinção entre quem ouviu e quem não ouviu, Il ne fait pas de distinction sur celui qui entend et qui n'entend pas la parole, mas sobre aqueles que ouviram e praticaram e aqueles que ouviram e ignoraram. mais entre ceux qui ont entendu la parole et qui la mettent en pratique et ceux qui entendent la parole et qui l'ignorent complètement. De que lado você está? Vous êtes de quel côté? Você está no lado daqueles que ouvem e colocam em prática? Si vous êtes du côté de ceux qui entendent et qui mettent en pratique, Ou aqueles que ouvem e ignoram a palavra do Senhor? ou qui entendent et qui ignorent la parole du Seigneur? A diferença entre o insensato e o prudente não é o acesso à palavra, La différence entre quelqu'un qui est sage et quelqu'un d'imprudent, c'est pas l'accès à la parole, mas é aquele que responde a essa palavra. mais c'est la personne qui répond à cette parole. Você tem respondido à palavra do Senhor? Est-ce que vous avez répondu à la parole que vous avez reçue? De que maneira? De quelle manière? Todas as vezes que a voz do Senhor chegou para a vida de um profeta, Chaque fois que la voix du Seigneur vient pour la vie d'un prophète, eles não ignoraram, ils ne l'ont pas ignoré, eles responderam: ils y ont répondu. Eis-me aqui, Senhor. Ils disent, je suis ici, Seigneur. Será que nós estamos prontos para responder à palavra do Senhor? Est-ce qu'on est prêt pour répondre à la parole du Seigneur? Ouvir não basta. L'entendre, c'est pas suffisant. Nós precisamos responder a essa palavra. On a besoin d'une réponse à cette parole. Nessa semana eu tive encontro com 3 pessoas para dar conselhos. Cette semaine, j'ai eu des rencontres avec 3 différentes personnes pour leur donner des conseils. E todas as vezes que a gente para ouvir alguém, nós vemos que as pessoas têm problemas talvez maiores do que os nossos. Et à chaque fois qu'on s'arrête pour écouter quelqu'un, on se rend compte que ces personnes ont des problèmes qui sont bien plus grands que les nôtres. A forma que nós vamos abraçar a palavra de Deus La forme dont nous allons embrasser cette parole de Dieu vai nos dar a certeza que vamos vencer a tempestade. va nous donner la certitude qu'on va vaincre la tempête. Porque aqui a Bíblia diz que o vento bateu sobre as casas. Parce que la Bible dit que le vent, il est venu souffler sur cette maison. O vento não vem somente sobre aqueles que não praticam, vem sobre aqueles que praticam também. Le vent, il n'est pas seulement venu sur ceux qui ne mettent pas en pratique, il est également venu sur ceux qui mettent en As pratique. lutas não vêm somente para aqueles que não vivem a palavra de Deus, a luta vem para todos. Les luttes, elles viennent pas seulement sur les gens qui ne vivent pas la parole de Dieu, elles viennent sur tout le monde. A enfermidade vem para todos. La maladie, elle vient sur tout le monde. As lutas, as dúvidas, as incertezas. Les doutes, les incertitudes, E tudo que eu e você precisamos nos apegar et tout à quoi nous devons nous accrocher, é na palavra do Senhor. est la parole du Seigneur, Para que nós possamos ser profundos espirituais. afin qu'on puisse être profond spirituellement. Estamos cercados pela palavra de Deus. On doit être encerclé par la parole de Dieu. Ela é pregada em muitas igrejas. Et c'est dans beaucoup d'églises. Ela é compartilhada nas redes sociais. Elle est partagée sur les réseaux sociaux. Talvez você já viu algum versículo sendo compartilhado hoje. Et vous avez déjà vu un verset partagé sur les réseaux sociaux Talvez aujourd'hui. você compartilhou um versículo hoje. Peut-être tu as partagé un verset aujourd'hui. Tem muitas palavras gravadas em vídeos, em podcasts. Il y a beaucoup de paroles enregistrées dans des vidéos, dans des podcasts. No entanto, a quantidade de palavra que ouvimos Et, não garante a nossa profundidade espiritual. et il n'y a pas d'importance combien de paroles on entend, ça n'est pas une garantie d'une profondeur spirituelle. O verdadeiro fundamento La vraie fondation, não está apenas no conhecimento, mas na prática. c'est pas dans la connaissance, c'est dans la mise en pratique. Tem pessoas que conhecem demais a Bíblia, Il y a des gens qui connaissent beaucoup la Bible, mas vivem pouco. mais qui la mettent peu en pratique. Deus não chama quem sabe mais. Dieu ne t'a pas appelé ici pour que tu connaisses plus. Deus chama quem obedece mais. Il t'a appelé pour que tu obéisses plus, Deus chama quem renuncia mais. que tu renonces plus. Deus não chama os religiosos. Dieu n'appelle pas les religieux. Deus chama quem tem um coração aberto para ser ensinado por Ele. Dieu, il appelle ceux qui ont le cœur ouvert pour être enseignés par lui. Se você sonha com uma igreja fundamentada na palavra, Si tu rêves d'une église qui est fondée sur la parole, ela começa por você. ça commence avec toi. Ela começa dentro da sua casa. Ça commence à l'intérieur de ta maison. Quem aqui tem
um momento devocional em casa com a sua família? Qui est-ce qui ici a un moment dévotionnel avec sa famille à la maison? Nós precisamos começar a ler a palavra, viver a palavra dentro das nossas casas. On a besoin de commencer à lire la parole et de vivre la parole dans nos maisons. Nós precisamos ensinar os nossos filhos pelo exemplo. On a besoin d'enseigner nos enfants par notre exemple. Nós precisamos ser igrejas primeiramente dentro da nossa casa. On a besoin d'être église d'abord dans notre maison. E o fundamento da igreja, se é a palavra da sua casa, também tem que ser a palavra do Senhor. Et la fondation de la parole dans ta maison doit être la parole du Seigneur. Nessa semana, provavelmente você viu um vídeo de traição circulando pelas redes sociais. Et cette semaine, tu as peut-être vu une vidéo d'une trahison sur les réseaux sociaux. De pessoas muito importantes no cenário de uma empresa. Des deux personnes très importantes à l'intérieur d'une entreprise. A questão é que eles edificaram uma família fundamentada talvez nas emoções e no dinheiro, mas não na palavra do Senhor. Et le problème, c'est qu'ils ont édifié leur maison, leur argent, mais pas dans la parole du Seigneur. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a palavra de Deus, Quand on édifie notre maison sur la parole de Dieu, pode ter certeza que fé não vai faltar na sua família. et la certitude que la foi ne va pas manquer dans ta famille. Alegria não vai faltar no seu lar. La joie ne va pas manquer dans ton A foyer. presença de Deus não vai faltar dentro da sua casa. La présence de Dieu ne va pas manquer dans ta maison. O respeito, a honra, o perdão, o amor não vai sair de dentro da sua casa. Le respect, le pardon, l'amour ne vont pas sortir de ta maison. O que nós mais ouvimos nos dias atuais Ce qu'on entend le plus dans les jours actuels, é lutas conjugais. c'est des bagarres conjugales. Pessoas falando em divorciar pessoas de dentro da igreja. Des personnes qui parlent de divorce à l'intérieur de l'église. Queridos, como estamos edificando a nossa casa? Mes chers, comment est-ce qu'on est en train de construire notre maison? Como estamos edificando o nosso casamento? Comment est-ce qu'on est en train de construire notre mariage? Como estamos edificando o nosso lar? Comment est-ce qu'on est en train d'édifier notre foyer? Eu disse aqui, tempos atrás, J'ai dit ici, il y a quelque temps, casal de 80 anos decidiram se divorciar. un couple qui était marié, qui ont presque 80 ans, ont décidé de demander le divorce. O que leva Qu'est-ce qui amène a escolher o divórcio já no final da vida? un choix de divorce à la fin de la vie comme ça? E pesquisas estão dizendo que casais, a partir dos 50 anos, está subindo para 35% a taxa de divórcio. Et on dit que les mariages, après 50 ans, il y a 35% d'augmentation des divorces. Se você está nessa casa, Si tu es dans ce cas, se alimenta da palavra. alimente-toi de la parole. O porquê, pastor? Pourquoi, pasteur? Porque os filhos já cresceram, Parce que les enfants sont déjà grands, já se casaram, sont mariés, já está tudo resolvido. tout est déjà résolu. Agora eu posso seguir a minha vida e ser feliz. Maintenant, je peux profiter de ma vie, être heureux. Eu quero trazer uma consciência para a igreja neste lugar. Je vais amener une conscience pour l'Église dans cet endroit. O maior fundamento da igreja e da nossa casa tem que ser a palavra do Senhor. Le plus grand fondement de notre maison doit être la parole du Seigneur. Se você quer um casamento consolidado, fortalecido, edifique na palavra. Si tu veux un mariage solide et consolidé, sois édifié dans la parole. Se o ouvir não basta, eu preciso praticar. Si j'entends beaucoup, mais je ne pratique pas, Ouvir não é o suficiente. c'est pas assez d'entendre. Eu preciso praticar a palavra. J'ai besoin de mettre la parole en pratique. A fé nasce da palavra de Deus. La foi naît de la parole de Dieu. Tá misturando português com francês. Ouais, c'est un peu. A fé não é uma emoção, La foi n'est pas une émotion, nem um pensamento positivo. c'est pas de la pensée positive. É um fruto da palavra recebida com humildade e praticada com perseverança. C'est le fruit de la parole reçue avec humilité et pratiquée avec persévérance. Qual que é o nível da sua fé? Quel est le niveau de ta foi? Os discípulos certa vez disse para o Senhor Jesus: aumente a nossa fé. Les disciples des fois disaient au Seigneur Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Porque nós muitas vezes temos fé para coisas pequenas. Parce que souvent on a de la foi que pour les choses petites. Quando nos alimentamos da palavra, nossa fé cresce. Quand on s'alimente de la parole, notre foi grandit. A palavra, ela é um fundamento prático da nossa vida. La parole est le fondement pratique de notre vie. A casa edificada sobre a rocha Une maison construite sur le rocher permanece firme nas crises. demeure ferme dans les crises. Ela suporta as pressões do mundo.
Elle supporte les pressions du monde. ela vence as tentações. Elle vainc les tentations. Essa edificação não acontece apenas no culto, Cette édification, c'est pas seulement pendant les cultes, mas através da prática da palavra, mais à travers la pratique de la parole. no perdão dentro do lar, Le pardon à l'intérieur du na foyer, integridade no trabalho, l'intégrité dans le na travail, generosidade nos relacionamentos, la générosité dans les relations, na santidade diante das tentações, la sainteté dans les tentations, na perseverança la no meio das persévérance dificuldades. au milieu des difficultés. Você tem praticado a palavra de Deus? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Você tem sido um praticante dessa palavra? Est-ce que tu es un pratiquant de cette parole? Ou você adquiriu uma Bíblia para decorar a tua estante? Estante é coisa antiga, né? O seu rack piorou, né? Eu não sei como chama hoje. Ou est-ce que tu as besoin d'une Bible pour décorer ta table à café? Vá lá. Eu acho que a gente está desatualizado. Voilà. Ouais, je suis jeune depuis un peu plus longtemps, malheureusement. Ou será que a gente tem a palavra de Deus para colocar em prática todos os dias? Ou est-ce que les gens ont la parole de Dieu pour mettre en pratique tous les jours? Eu quero desafiar você a ler o Sermão do Monte. Je vais te donner le défi de lire le Sermon sur la montagne. E que você não simplesmente leia, mas que você pratique. Et pas seulement de le lire, mais de le mettre en pratique. O porquê a palavra de Deus é o fundamento da igreja? Pourquoi la parole de Dieu est le fondement de l'Église? Primeiro, ela é a rocha da vida cristã. Premièrement, c'est le rocher de la vie chrétienne. Todos nós passamos por dificuldades, On passe tous par des difficultés. mas se estamos construídos na palavra, permanecemos firmes. Mais si on est construit sur la parole, on va rester ferme. Quer ver quem aqui está passando por alguma situação difícil? Qui ici passe par une situation difficile? Qualquer coisa. Seja pequeno, seja grande, seja Que ce enorme, soit seja petit, que ce soit grand, todos. tous. A Bíblia diz que quando Jesus estava no barco, como foi citado aqui já hoje, Et la Bible nous dit quand Jésus est dans le bateau, comme il a été prêché aujourd'hui, havia uma tempestade. il y avait une tempête. Mas Jesus estava fazendo o quê? Et Jésus il fait quoi? Dormindo. Il dormait. Quando você está numa tempestade, você consegue dormir? Est-ce que tu arrives à dormir dans les tempêtes, toi? Eu vou dizer algo para você. Je vais te dire quelque chose. Quando você passar por uma tempestade Quand tu traverses les tempêtes e conseguir dormir, et tu arrives à dormir, é porque você chegou ao nível que Jesus espera de você. c'est parce que tu es arrivé au niveau que Jésus attend de toi. Todo cristão, Chaque chrétien, no meio da tempestade, au milieu de la tempête, tem que descansar porque sabe do Deus que ele tem. il va se reposer parce qu'il sait qui est son Dieu. Ele sabe o Deus que zela por ele. Il sait que Dieu il est là pour A lui. Bíblia diz que enquanto o justo dorme, La Bible dit que quand le juste dort, Deus trabalha por ele. Dieu travaille pour lui. Enquanto você não dormir, Deus não vai fazer nada. Et tant que tu dors pas, Dieu il va faire rien. Então, enquanto tiver tempestade, Donc quand il y a la tempête, prepara um bom travesseiro prépare-toi un bon oreiller e fala: Senhor, eu estou indo dormir, esse problema não é mais meu. et tu dis je vais aller dormir, Seigneur, parce que ça c'est plus mon problème. Às vezes eu faço a pergunta para o Senhor acerca da igreja. Des fois, je demande au Seigneur au sujet de l'Église. E Deus, nos últimos dias, tem falado muito ao meu coração. Et Dieu m'a parlé beaucoup dans mon cœur ces derniers jours. Eu não te confiei uma igreja para gerar problema para você. Je t'ai pas confié une église afin que tu aies à gérer des problèmes. Eu te confiei uma igreja porque ela é minha. Je t'ai confié une église parce qu'elle est à moi. E ela tem que gerar alegria ao seu coração. Et je veux gérer son... Ela tem que gerar alegria no meu coração. Elle doit donner de la joie à ton cœur. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos demais. Parce que souvent on se préoccupe de beaucoup. Esquecemos que o dono da noiva não somos nós. Et on oublie que le maître de l'épouse, c'est pas nous. E um pai nunca vai dar uma serpente para um filho. Et un père ne donnera jamais un serpent à son enfant. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Dieu est en train de parler ce soir. Porque a palavra de Deus tem que ser o fundamento da igreja. Pourquoi la parole de Dieu doit être la fondation de l'église? Porque a palavra revela quem Deus é. Parce que la parole nous révèle qui est Dieu. Primeiro, ela é uma rocha firme. D'abord, il est un rocher ferme. Segundo, ela é uma palavra que revela quem Deus é.
Deuxièmement, c'est une parole qui révèle qui est Dieu. João capítulo 1, verso 1. Jean chapitre 1, verset 1er, Diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. E o Verbo era Deus. Et la parole était Dieu. Esse texto afirma a divindade de Cristo. Ce texte affirme la divinité de Christ. Deus escolheu se revelar por meio da palavra. Dieu a choisi de se révéler à travers la parole. O termo verbo aqui do grego La parole, le mot parole dans le grec expressa a ideia da comunicação plena e eterna de Deus ao mundo. exprime l'idée de la communication pleine et éternelle de Dieu au monde. A única forma segura para conhecer quem Deus é La seule manière certaine de connaître qui est Dieu é pelo meio da palavra dele. est à travers sa parole. Não tem outro caminho. Il n'y a pas d'autre chemin. Deus se revela pela palavra Dieu se révèle à travers sa parole. e ela é cristocêntrica. Jesus é o centro dela. Et Jésus est son centre. A Bíblia é Cristo em forma de palavras e Cristo é a Bíblia em forma de pessoa. La Bible est Christ sous forme de parole et Christ est la Bible sous forme de personne. E nós precisamos nos alimentar da palavra. Et on a besoin de s'alimenter de la parole. A leitura da Escritura La- precisa sempre nos conduzir ao encontro com quem Deus é. La lecture des Écritures devrait souvent toujours nous conduire à qui est Dieu, Não com o que queremos que Ele seja. pas qui est-ce qu'on voudrait qu'il soit. Vou repetir. Je vais répéter. A leitura da palavra La lecture de la parole tem que nos conduzir doit nous conduire ao encontro à une rencontre com quem Deus é de fato. avec qui Dieu est réellement E não com o que queremos que Ele seja. et pas avec qui on aimerait qu'il soit. Não lemos a Bíblia para nos proteger, lemos a Bíblia para aprender com ela. On ne lit pas la Bible pour nous protéger, on lit la Bible pour apprendre avec lui. O que mais vemos nos dias atuais é pessoas dizendo: se não está na Bíblia, eu posso. Ce qu'on voit le plus dans les jours actuels, c'est si c'est pas dans la Bible, ça veut dire que je peux. Tá aí o que está na Bíblia, você está vivendo. Est-ce que tu vis vraiment ce qu'il y a dans la Bible? Porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela não foi feita simplesmente como uma caixinha de promessa. Parce que on doit comprendre que la Bible n'a pas simplement été faite comme une petite cassette de promesses. Talvez tenha alguém que já comprou uma caixa de promessa e está tudo bem. Ah, si tu as déjà acheté une cassette à promesses, c'est très bien. Mas a palavra de Deus não é só promessa. Mais la parole de Dieu, c'est pas que des promesses. Ela é instrumento, C'est un instrument, instrução, des instructions, direção, la direction, alimento. de la nourriture. Ela tem que transformar o nosso caráter. Elle doit transformer notre Ela caractère. tem que mudar a nossa identidade. Elle doit changer notre identité. Nós precisamos aprender da palavra On doit apprendre de la parole a ponto de mudar completamente quem de fato somos. à tel point qu'on va changer complètement qui on est. Porque a palavra de Deus pega o homem mais difícil da terra Parce que la parole de Dieu prend la personne la plus difficile de la e terre transforma no homem mais manso da terra. et la transforme en la personne la plus humble et A douce de la palavra terre. de Deus pega o homem mais complicado e rejeitado do mundo La parole prend une personne la plus compliquée et rejetée du monde e transforma no homem mais amado do mundo. et la transforme en la personne la plus aimée du monde. Quem aqui é apaixonado por essa palavra? Qu'est-ce qui est passionné par cette parole? Quem crê que a palavra do Senhor ainda ela é absoluta? Qui est-ce qui croit que la parole de Dieu est absolue? A palavra de Deus não muda. La parole de Dieu ne change pas. Pode levantar o que for, Tu peux, pode levantar quem for, o que for, ninguém vai mudar a palavra do Senhor. quoi qu'il arrive, personne ne va changer la parole de Dieu. Ler a Bíblia é conhecer o caráter de Deus, Lire la Bible, c'est connaître le caractère de é Dieu. conhecer os caminhos do Senhor C'est de connaître les chemins du Seigneur, e os planos de Deus para a tua vida. les plans du Seigneur pour ta vie. Tá perdido? A Bíblia tem a direção. Si tu es perdu, la Bible te montrera le Tá chemin. angustiado? A palavra de Deus ela é consolo. Si tu as de l'angoisse, la parole de Dieu va te consoler. Sem a Bíblia, nós criamos um Deus à nossa imagem. Sans la Bible, on va créer un Dieu à notre propre image. Mas com a Bíblia somos moldados à imagem de Cristo. Mais avec la Bible, on est transformé dans l'image de Christ. Deus quer se revelar por meio da sua palavra. Dieu veut être révélé à travers sa parole. Será que nós estamos nos alimentando da palavra da forma que deveríamos se alimentar? Est-ce qu'on s'alimente de la parole de la forme dont
dont on devrait s'alimenter? Eu quero desafiar você a ler essa palavra. Je veux te défier à lire cette parole. Pastor Rodrigo, eu não tenho tempo. Pasteur Rodrigo, j'ai pas le temps. Toda vez que nós dizemos assim, não tenho tempo, Chaque fois qu'on dit on n'a pas le temps, nós estamos dizendo, eu não tenho prioridade. on dit vraiment c'est pas ma priorité. Tudo que é prioridade nós conseguimos tempo. Parce qu'on trouve le temps pour tout ce qui est une priorité pour nous. A palavra nos mostra não só quem Deus é, La parole nous montre non seulement qui est Dieu, mas quem nós devemos ser. mais qui nous devons être. A Bíblia não é um espelho para vermos o que queremos, La Bible ne nous donne pas ce que nous voulons, mas para enxergarmos o que precisamos mudar. mais elle nous montre ce que nous devons changer. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, À chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, ela tem que confrontar a nossa vida, elle va confronter notre vie. que tem que nos mostrar o quanto nós precisamos melhorar. Et elle va nous montrer combien on doit s'améliorer. Quem aqui já apanhou lendo a palavra de Deus? Qui est-ce qui a déjà un plan pour lire la parole de Dieu? Tem alguns textos que você já até sabe, esse eu não vou nem começar porque eu já vou apanhar. Et peut-être que tu n'as pas encore commencé, mais tu dis je vais commencer. Nós precisamos deixar com que a palavra de Deus mude a nossa vida. On a besoin que la parole de Dieu change nos vies. Se primeiro, ela é a rocha. Si en premier lieu, elle est le rocher, Segundo, ela revela quem Deus é. et en deuxième, elle nous révèle qui est Dieu. Terceiro, ela transforma a nossa mente e nosso coração. En troisième, elle change notre esprit et notre cœur. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hébreux 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Car la parole de Dieu est vive et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare l'âme de l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. A Bíblia não é apenas um livro, La Bible n'est pas seulement un livre. ela é viva, Elle est vivante, ela é ativa, elle est active, ela é cortante. et elle coupe. Milhares de livros podem informar você, La plupart des livres peuvent t'informer, mas só a palavra de Deus pode transformar você. mais seule la parole de Dieu peut te transformer. Em alguns países árabes, Et dans certains pays arabes, muitos missionários fazem tráficos de Bíblia, beaucoup de missionnaires font le trafic de Bible, porque somente por meio dela as vidas são transformadas. parce que uniquement à travers ces trafics, il y a des vies qui sont transformées. Somente por meio da palavra de Deus Seulement conseguimos mudar alguém. à travers la parole de Dieu Não é o que pour eu nous changer acho, quelqu'un. é C'est o pas que ce a que je palavra fais, de Deus diz. c'est ce que la parole de Dieu dit. Não é o que eu penso, C'est pas ce que moi je pense, é o que a palavra de Deus diz. mais c'est ce que dit la parole de Dieu. A espada do Espírito não fere para matar, L'épée de l'esprit ne nous blesse pas pour nous tuer, mas para curar, mais pour nous guérir, para corrigir, pour corriger, para libertar pour nous libérer e para nos alinhar. et pour qu'on puisse être alignés. Quem precisa ser melhor aqui? Qui a besoin d'être Eu preciso. meilleur? On a besoin. Todos os dias eu preciso ser alguém melhor. Chaque jour, j'ai besoin d'être une personne meilleure. Todos os dias eu tenho que me apegar à palavra de Deus para encorajar o dia que eu vou viver. Chaque jour, j'ai besoin d'être scotché à la parole de Dieu pour la journée que je vais vivre. E se nós falamos aqui de fé, de oração e de comunhão, Et si on parle ici de foi, de prière et de communion, tudo isso só pode ser vivido se a base for a palavra de Deus. on peut vivre ceci uniquement si la base est la parole de Dieu. Não tem como uma igreja viver sem a palavra do Senhor. Il ne peut y avoir d'église vivante s'il n'y a pas la parole de Dieu à son centre. Muitas igrejas estão tirando a Bíblia do púlpito, Beaucoup d'églises sortent la Bible du pupitre, mas somente a palavra de Deus pode transformar vidas. mais seule la parole de Dieu peut transformer des vies. Nós estamos vivendo uma época onde se fala muito dos coaches. On vit une époque où on parle beaucoup de coach. Nós precisamos entender o que muda a vida de alguém não é um método, é a palavra.
On doit comprendre que ce qui change la vie d'une personne, c'est pas la méthode, c'est la parole. Você pode aprender o método para aplicar na sua vida, mas a palavra de Deus continua sendo o fundamento. Tu peux apprendre une méthode à appliquer dans ta vie, mais la parole de Dieu doit rester le fondement. A palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. La parole de Dieu, c'est ce qui va te confronter tous les Ela jours. nos limpa, C'est qui nous nettoie, ela nos transforma. elle nous transforme. João 15:3. Jean 15, 13. Vós já estáis limpos Vous êtes propres pela palavra que vos tenho falado. à travers la parole qui vous a été amenée. Ela não se limita a consolar, ela corrige a nossa vida também. Elle ne se limite pas à nous consoler, elle corrige nos vies également. Ela não apenas orienta, ela molda o nosso caráter também. Elle ne fait pas que nous orienter, elle change aussi notre É pelo meio caractère. da palavra de Deus que a nossa mente é renovada, transformada e liberta. C'est à travers la parole de Dieu que notre esprit il est rénové, transformé, libéré. Precisamos alimentar a nossa mente com a palavra do Senhor. On doit alimenter notre esprit avec la parole du Seigneur. Talvez você chegou aqui com um grande problema que está até tendo dificuldade de ouvir da palavra. Et si tu as des grands problèmes, c'est peut-être que tu as la difficulté d'entendre cette parole. Leva os seus problemas cativos diante da presença do Senhor. Mets tes problèmes dans la présence du Seigneur. Ele é poderoso para fazer. Il est puissant pour faire. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Jesus, ele é o centro da Bíblia. Jésus est le centre de la Bible. E se você pegar cada livro da Bíblia Sagrada, Jesus, ele é o centro de cada um deles. Et si tu prends chaque livre de la Bible sacrée, Jésus en est le centre. E em cada livro ele é uma mensagem. Et dans chaque livre, il en est le message. E tudo que eu e você precisamos é nos apegar a essa palavra. Et tout ce qu'on a besoin, c'est d'être scotché à cette parole. O quarto ponto que eu quero falar com vocês Le quatrième point que je veux aborder avec vous, é que a palavra de Deus, ela nos sustenta no meio das nossas tempestades. c'est que la parole de Dieu nous donne soutenance dans nos tempêtes. Primeiro nós vimos que é uma rocha firme. D'abord, on a vu que c'est une roche ferme. Agora eu quero que você entenda que ela nos sustenta. Et maintenant, vous devez comprendre quelle est notre sustenance. Não é simplesmente permanecer firme, Pas seulement demeurer ferme, mas permanecer alimentado. mais demeurer alimenté. Versículo 25 de Mateus 7. Verset 25 de Matthieu 7. Caiu a chuva, La pluie est venue, transbordaram os rios, les rivières ont débordé, sopraram os ventos les vents ont soufflé, e deram com ímpeto contra aquela casa. et ils ont battu contre cette maison. Ela não caiu, Elle n'est pas point tombée, porque estava fundada sobre a rocha. parce qu'elle est fondée sur le rocher. Deus deixa claro nessa parábola: Dieu est très clair dans cette parabole. as tempestades vêm para todos. Les tempêtes viennent pour tous. A chuva cai sobre todos. La pluie tombe sur tout le monde. Os rios transbordarão. Les rivières vont déborder pour tout le monde. Mas independente de quem somos, Mais indépendamment de qui nous sommes, onde vivemos d'où nous vivions, ou quanto oramos, ou combien nous prions, se a palavra de Deus nos sustentar, la parole de Dieu va nous alimenter. nós permaneceremos e venceremos no meio da tempestade. On se demeurera et on vaincra au milieu des tempêtes. A diferença entre cair ou permanecer não está na intensidade da tempestade, La différence entre tomber et demeurer n'est pas dans l'intensité de la tempête, mas na profundidade do fundamento. mais dans la solidité des fondations. A Bíblia fala sobre a casa construída na rocha e a casa construída sobre a areia. La Bible nous parle de la maison construite sur le rocher et de la maison construite sur le sable. Nós aqui na Suíça nós vemos muitas casas construídas, nas montanhas de rochas. Et en Suisse, on voit beaucoup de maisons qui sont construites dans les montagnes, sur le Mas rocher. quando você vai em uma região de praia, você vê belas casas construídas sobre a areia. Mais quand tu vas dans une région de plage, tu vois qu'il y a des maisons construites sur le sable. Entenda algo, Comprends ceci, não é a beleza da casa que permanece ela em pé, c'est pas la beauté qui va faire que la maison demeure, mas é o fundamento dela. mais ses fondations. O homem está se desafiando todos os dias. L'homme, il a des défis tous les jours. Nós vemos no Emirados Árabes aqueles arranha-céus enormes, Et on voit dans les pays arabes ces gratte-ciels énormes. aquele prédio de 900 metros de altitude praticamente. À presque 900 mètres d'altitude. Como será que foi o fundamento daquele prédio?
Quel est le fondement? A maneira que construímos uma casa na Suíça, La manière dont on construit une maison en Suisse, o fundamento dela les fondations de cette maison, é totalmente diferente do fundamento desse prédio que eu estou falando para você. c'est totalement différent des fondations dont je vous parle. Quem é muito chamado por Deus Qui est beaucoup appelé precisa ter o fundamento cada vez mais profundo, a besoin de fondations de plus en plus profondes. porque as lutas sempre virão e virão mais intensas. Parce que les luttes viendront plus intenses. Quanto maior a sua família, Plus grande ta famille, maior deve ser o fundamento, plus grande doit être ta fondation. porque o problema vai se multiplicar de acordo com o número de pessoas. Parce que tes problèmes vont se multiplier selon le nombre de personnes. Quanto maior aquilo que Deus tem para minha vida, Plus que les choses que Dieu il a pour ma vie sont grandes, maior deve ser o fundamento. plus profondes doivent être mes fondations, E ele deve ser através da palavra do Senhor. à travers la parole du Seigneur. A palavra de Deus vai nos sustentar. La parole du Seigneur va nous donner sustenance, Ela vai nos dar fé, va nous donner la foi, coragem, le courage, descanso, le repos, alegria. la joie. O que você está precisando do Senhor hoje? Qu'est-ce que tu as besoin que le Seigneur fasse pour toi aujourd'hui? Quando o diabo atacou Jesus no deserto, Quand le diable attaqua Jésus dans le désert, Jesus vence ele através do quê? Jésus vaincu à travers quoi? Da palavra. La parole. Está escrito. S'il est écrit que. Jesus não disse eu acho. Jésus n'a pas dit je pense que. Jesus disse está escrito. Il a dit c'est écrit que. Deus quer se revelar através da sua palavra. Dieu veut se révéler à travers sa parole. Deus quer te dar autoridade através da sua palavra. Dieu veut te donner autorité à travers sa parole. Deus quer te dar ousadia através da sua Dieu palavra. veut te donner de l'audace à travers sa parole. A palavra de Deus é nossa arma de guerra La parole de Dieu, c'est notre arme de guerre. e também a nossa âncora para a estabilidade. Et c'est également notre encre pour une Nós stabilité. precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. On doit avoir nos fondations dans la parole du Seigneur. Eu creio em uma igreja Je crois dans une église para os nossos filhos, pour nos enfants, para os nossos netos, pour nos petits-enfants, para as gerações que há de vir. pour les générations à venir. Mas se a gente tirar a palavra do Senhor, Mais si tu enlèves la parole du Seigneur, nós nunca vamos conseguir essa igreja. on va jamais réussir à construire cette église. Porque Deus não faz nada Parce que Dieu ne fait rien contra a sua palavra. qui va à l'encontre de sa parole. Tudo que estiver escrito Tout ce qui a été écrit, é o que Deus dará respaldo. c'est ce que Dieu va faire. Deus é um Deus de família. Dieu est un Dieu de famille. Deus é um Deus de igreja. Dieu est un Dieu d'église. Deus é um Deus de comunidade. Dieu est un Dieu de communauté. Ele deixou a sua palavra para as nossas vidas. Il nous a donné sa parole. Eu não sei se você tem sido uma pessoa que tem lido muito a palavra do Senhor, Je ne sais pas si tu étais une personne qui a lu beaucoup la parole du Seigneur, mas eu quero te desafiar a ler mais da palavra de Deus. mais je veux te défier à lire plus la parole de Dieu. Mas não somente ler, Pas juste lire, mas praticá-la. mais la mettre en pratique. Tudo que você ouve num culto de domingo, Tout ce que tu entends dans le culte du dimanche, sai e coloca em prática. sors d'ici et mets en pratique. Não somente na ministração da palavra, mas na ministração da generosidade, do louvor. Pas juste dans la prédication de la parole, mais également la prédication de la générosité, la louange. Que você seja o maior praticante da palavra do Senhor. Que tu sois la meilleure personne qui pratique la parole du Seigneur. Quer ver Deus agindo? Tu veux voir Dieu agir? Viva a palavra dele. Vis sa parole. Quer ver Deus trabalhando de forma sobrenatural? Tu veux voir Dieu travailler de forme supernaturelle? Viva a palavra dele. Vis sa parole. Não leia a Bíblia Ne lis pas juste la Bible, simplesmente para postar stories nas redes sociais, simplement pour poster des histoires sur les réseaux sociaux. mas leia a Bíblia Mais lis la Bible para vivê-la todos os dias.
pour la vivre tous les jours, para ser uma melhor esposa, pour être une meilleure épouse, para ser um melhor esposo, pour être un meilleur époux, para ser o melhor filho, pour être un meilleur fils, para ser um melhor pai, uma melhor mãe, pour être un meilleur père, une meilleure para mère, ser o melhor empregado, pour être un meilleur employé, para ser o melhor patrão, chefe, pour être un meilleur patron, un meilleur chef, para ser um melhor cristão. pour être un meilleur chrétien. No mês de dezembro, Le mois de décembre, muitas pessoas colocam os seus alvos para o ano que vai iniciar. beaucoup de gens prennent leurs résolutions pour l'année à venir. Se você ter somente um alvo, Et si tu as uniquement une seule résolution, que é ser um melhor cristão, c'est d'être le meilleur chrétien, você vai alcançar todos os demais alvos. tu vas accomplir toutes les autres. Se coloque de pé comigo. Mettez-vous debout avec moi.